Câmara dos Deputados realizou sessão solene em homenagem aos 20 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As cadeiras do plenário foram ocupadas por cerca de 200 representantes do MST. Eles agradeceram a homenagem feita pelos deputados e cobraram do governo mais rapidez na reforma agrária. O movimento do Sem Terra começou com 80 camponeses no Paraná. Hoje tem cerca de 2 milhões de militantes. A sessão solene você assiste agora pela TV Câmara. Aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Esta sessão solene destina-se a homenagear os 20 anos, as 2 décadas de lutas desde a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e foi requerida pelos nobres deputados Chico Alencar, João Alfredo, Luci Schoenaich e muitos outros, com o apoio da maioria absoluta desta casa. Peço que todos se sintam representados na mesa, que é fisicamente limitada, mas estamos aqui num plano de igualdade, como o MST propõe e pratica. Convido para compor a mesa o senhor Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Convido para compor a mesa aquele que sempre afirma que a mais importante ocupação que o MST realizou foi aquela dos corações e mentes das pessoas de boa vontade desse país. Frei Beto. Convido para compor a mesa aquele que prega e profetiza a libertação dos oprimidos, compromisso octogenário de fé e vida, Dom Tomás Balduino, representando a CNBB. Representando a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, convido o secretário adjunto, senhor Romeu Porto Daros. Como este plenário Ulisses Guimarães revela, o MST também sabe fazer a luta conjunta de mulheres e homens. Por isso, com muita alegria, convido para compor essa mesa, até agora com uma hegemonia de gênero insustentável, a companheira Fátima Ferreira, representando as mulheres dos assentamentos e acampamentos do MST. Também convido para co-presidir os trabalhos desta sessão solene
a companheira, lutadora, dedicada, uma das principais expoentes do núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa, deputada federal Lucy Choinak. Outro campeão dessa luta e da representação dos interesses dos trabalhadores sem terra e dos trabalhadores já acampados e da reforma agrária aqui na casa é o companheiro deputado do Rio Grande do Sul, Lucia de Santa Catarina, Adão Preto. Ele pediu para informar que, por razões de saúde, não pôde comparecer, infelizmente, mas está aqui na presença de cada um de nós. O MST não é só terra trabalhada, cultivada, lavrada, depois de ocupada, não. O MST também é educação, é experiência de trabalho e de cultivo da mente. Por isso é com muita alegria que eu registro aqui a presença de um grande educador, de um grande professor, de um homem de ideias da maior dignidade, senador Cristóvão Buarque. Ao longo da cerimônia eu vou anunciando todas as presenças aqui. Vamos dar início então ao nosso ato. Convido a todos para ouvirmos e cantarmos de pé o hino nacional brasileiro.
Não fiquem tímidos, não pode agitar a bandeira. Avermelhar o plenário de vez em quando é muito bom, né, deputada Erundina? Agora é um vídeo, né? Neste momento, assistiremos à apresentação de um vídeo institucional. Um homem, uma mulher, uma bandeira. Há uma cruz e uma encruzilhada. Dentro do nevoeiro e do frio, há 3 lençóis brancos batidos de vento nos braços da cruz como bandeiras de paz. Dentro do nevoeiro e do frio, as tendas dos acampamentos. Que maldição caiu sobre nossos olhos que não os vimos brotar da terra? Que maldição caiu sobre nossos olhos que não ousamos ver o mar de Itaipu arrancando as raízes dessa gente inumerável? Eles têm as mãos que plantavam e colhiam o grão antes da tempestade. E trazem a boca que ficou de fora da partilha. Dormíamos e não ouvimos quando o sertão em mar se converteu e a multidão clamava. Terra por terra na margem de Sobradinho. Eles nos levantam diante dos olhos o espelho que nos cega. De tão antigas, as cercas se fizeram invisíveis. Habitam nossa retina como parte inseparável da paisagem. Vedam os olhos, a alma das pessoas. Cegos, desamparados, olhamos as cercas como quem não vê a serpente à espreita. Eles nos ensinam o penoso exercício de enxergar as cercas invisíveis. Se não houver amanhã, brindaremos o ontem. Aprenderam sob o sol, a sangue e fogo, que a nação se acaba ali onde se acaba a cerca do latifúndio. Eles nos ensinam a ouvir o inaudível clamor dos filhos do silêncio. Reforma agrária. A aprender esse idioma submerso dos que falam depois do pátio das fazendas, dos muros dos condomínios, dos que se amparam sob os viadutos. Ministram o antigo idioma dos insubmissos, herdado das senzalas, dos quilombos, dos mucambos, das favelas, das aldeias. A fala de Palmares, de Canudos, Contestado, Caldeirão, das ligas camponesas, de Trombas e Formoso, de Porecatu, Corumbiara e Eldorado dos Carajás. A fala dos que na vida colheram uma lavoura de nãos. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pelas fogueiras dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa, o sonho da terra livre. No país de sombras e terras cercadas, quando um homem, uma mulher e uma bandeira, um grupo de homens e mulheres e crianças, milhares de homens e mulheres
e a multidão de sonhos dispersos na atormentada geografia da esperança, naquelas horas de sombras indefiníveis, quando já não distinguimos se ainda é noite e se já é madrugada, concentram toda a força dos excluídos em suas mãos. Aqui, no assentamento, a mão que planta é a mesma que colhe e replanta a limpa, a poderosa alegria de quem cultiva para si e para os seus. Aquela alegria menina que percorre todo o ato de criação. A alegria de quem ocupa o espaço que lhe cabe no mundo e comete o crime de fazer a terra produzir. Eles são construtores. Legitimam-se diante da sociedade como construtores de realidades novas. Aqui, antes era a terra cercada e ociosa. Ocuparam-na para ter um lugar onde viver. Hoje, nasce um povoado de gente livre e altiva, que se recusou a morrer de fome, a disputar com os ratos o lixo das grandes cidades. Legitimam-se não pela propriedade, mas pelo trabalho. Nesse mundo em que o trabalho está em extinção. Legitimam-se porque fazem história, num mundo que já proclamou o fim da história. É verdade que quando ocupam um edifício público ou derrubam a cerca de um latifúndio, não cai com ela o Estado brasileiro. Mas é verdade também que a cada vez que caem cercas, somos obrigados a olhar o tamanho das desigualdades, o tamanho da opulência e da miséria, o tamanho da fartura e da fome. A bandeira no acampamento, na ocupação, na marcha, é sinal de que ali caíram cercas, caíram medos. É invenção de liberdade, sinal de contradição. Convoca. Essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil. Eles somos nós. Os que não nos rendemos ao cerco do cinismo e sonhamos. Um país sem cercas, sobre a terra e sobre o peito, sem medos. Um país de terra livre, de homens e mulheres livres e iguais, na sua infinita diferença, na alegria, na festa e na fartura. Este é o nosso país. Esta é a nossa bandeira. A narração e o texto desse vídeo belíssimo são do nosso companheiro Pedro Tierra, o Hamilton Pereira. Convido a todos, inclusive com balançar de bandeiras para os que quiserem, a cantar, ouvindo inclusive na voz da Beth Carvalho, esta belíssima música, Ordem e Progresso. Bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira
bandeira que o povo assumiu, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelo só os campos floridos, as faces agora rosadas, se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas, se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Reforma agrária quando? O Gilmar está me lembrando que aqui nessa folha com as músicas tem a estampa do Seu Luiz. Com 92 anos, o Seu Luiz fez a marcha de São Paulo até Brasília. Ele é símbolo dessa juventude perene das boas causas. Eu quero ser brevíssimo, porque mais do que todo discurso, do que toda palavra que representantes dos partidos vão desenvolver aqui, que nós, proponentes desse ato, fizermos, o que conta é a luta de vocês. É muito importante que esse plenário Ulisses Guimarães, da representação institucional, das formas que a democracia no Brasil foi adquirindo há 180 anos atrás, até hoje, seja ocupado por essa força viva dos trabalhadores. Porque normalmente o parlamento é uma representação parcial da população. O acesso a ele, para ter uma função de representação, é embarreirado ou mediado por uma série de dificuldades e de exigências que, ao longo desses quase 2 séculos, fizeram com que o nosso povo não tivesse expressão plena aqui dentro desse plenário até hoje.
tem mais latifundiário ou trabalhador rural no Brasil? No entanto, a força do latifúndio já foi muito maior, mas ainda está presente aqui, muito acima do seu peso real na sociedade. Tem mais mulheres ou homens na sociedade? No entanto, esse plenário aqui, eleito pelo voto popular, tem uma predominância masculina absoluta. Tem mais patrão ou operário na sociedade? No entanto, o interesse patronal, da alta finança, do alto negócio, também tem uma representação muito forte aqui. Por isso, essa sessão solene é uma conquista histórica do povo brasileiro. Os deputados que apoiam esta sessão, que aqui estão, que a endossam, são meros instrumentos de uma luta social infinitamente maior do que nós e que vai durar muito mais do que o nosso tempo tão precário de existência. Essa é uma celebração de uma vitória, porque mesmo nas conquistas operárias desse país no século XX, mesmo quando pela primeira vez os setores do poder dominante começaram a falar em trabalhadores do Brasil, entre esses trabalhadores, raramente esteve incluído o trabalhador rural, o agricultor, o lavrador. Por isso, essa luta do MST, das 2 últimas décadas, ela é uma luta antiga também. Pedro Terra falou de Zumbi dos Palmares, de Canudos, de Trombas e Formoso, de várias ações ao longo dos séculos dessa história de um país marcado pela monocultura, pela escravidão, pela dependência externa e pelo trabalho escravo. Tudo isso persiste até hoje. Tudo isto, o Brasil ainda tem monocultura e latifúndio, o Brasil ainda tem enorme dependência externa, o Brasil ainda tem trabalho escravo. Só agora, esta casa vai se debruçar sobre um projeto que muda a Constituição e estabelece que o trabalho escravo determinará o confisco daquela terra onde ele estiver sendo praticado. Só agora, no ano de 2004. Entretanto, esse só também é o agora. Agora sim, agora já, agora a luta do povo consegue avançar. E é claro que a nossa esperança sentida, forte, vem também dos espaços institucionais. Este plenário e aqui do lado o Palácio do Planalto vão se abrindo em meio a tropeços, dificuldades, enormes pedras no caminho para a presença do trabalhador. Não é de menor importância termos na presidência da República um homem que veio da luta operária, um homem que viveu a saga nordestina da expulsão daquele sertão árido para a tentativa de sobrevivência no Sudeste. Um homem que ajudou a construir um partido que sequer dos trabalhadores e que não poderá jamais trair essa sua história e essa sua origem. Por isso essa celebração é uma celebração também de esperança. É uma homenagem que a Câmara dos Deputados do Brasil tem muito orgulho de fazer. Nós esta semana aqui falamos quase que exclusivamente de lamas e baixezas. Alguns por mero oportunismo, alguns que vivem nessa própria lama que agora, de maneira esperta, denunciam. Mas é muito bom que a gente chegue ao final dessa semana, às vésperas do suspiro de muita criatura oprimida, que é a folia do carnaval, na sua expressão popular e não empresarial. É bom que a gente chegue nesse dia aqui, não para falar de lama, nem de morte. Nós vamos falar de humus, do que fecunda da terra lavrada da vida, graças ao MST. Ao fim e ao cabo, esta é uma sessão solene em que nós, representantes do povo brasileiro, dizemos obrigado a esse segmento do povo brasileiro que faz a reforma agrária viável, urgente e necessária nesse país acontecer de fato. Sem a luta social, a lei não se modifica. Sem o movimento social,
nenhuma estrutura se transforma sem a luta organizada e consciente dos trabalhadores. Nenhum partido político conseguirá representá-los de forma plena. Por isso nós queremos agradecer ao MST, agradecer a cada um de vocês, a criancinha de colo que está ali, ao seu Luiz ou qualquer idoso que aqui esteja ou não, porque vocês nos ensinam as possibilidades desse país, vocês colocam a semente da utopia de uma pátria igualitária, justa, socialista e democrática. Muito obrigado a todos vocês. Os proponentes que aqui estão terão a primazia, como é regimental, e depois, embora a ordem seja sempre a do partido com maior representação na casa, a deputada Ana Pontes, do PMDB, que está com compromisso na casa, ela solicitou ter essa prioridade, então eu peço vênia aí aos colegas de representação nesse sentido. Inclusive, se for possível, até dos proponentes, e ela tem uma contrapartida, ela oferece uma contrapartida que é falar bem pouquinho. Pode ser? Deputada Lucy, por favor, venha para cá também. Tá aqui, desculpe. Para, logo depois da deputada Ana, usar da palavra. Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, deputada Ana Pontes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados. Nos reunirmos em torno da celebração do 20º aniversário do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, cuja história é de luta não somente pela reforma agrária, mas também pela busca de igualdade e justiça social para todos os cidadãos brasileiros. O embrião do que hoje é o MST surgiu no ano de 1984, no município paranaense de Cascavel, onde se reuniu um grupo de representantes de organizações camponesas de 13 estados entre os dias 20 e 24 de janeiro. Convergiram para o local os reclamos daqueles que, desde o final da década de 70, reivindicavam acesso à terra que lhes vinha sendo tirada pelo processo de mecanização agrícola. Nos dias atuais, o movimento registra mais de 350 mil famílias assentadas e 150 mil, aproximadamente, que vivem em acampamentos. Estimando-se que a família brasileira média é formada por 4 pessoas, os militantes do MST chegam a quase 2 milhões de integrantes. O número pode soar inexpressivo ante o total da população brasileira, mas a ferida, a repercussão, não somente nacional, mas internacional, das ações capitaneadas pelo movimento, tem-se a exata medida do quanto a sua voz é importante na modificação, até mesmo, dos rumos do cenário político brasileiro. Muitos são os itens constantes do programa de reforma agrária perseguido pelo MST. Entre eles, tem-se subordinar a propriedade da terra à justiça social, às necessidades do povo e aos objetivos da sociedade. Garantir que a produção da agropecuária esteja voltada para a segurança alimentar, para a eliminação da fome e para o desenvolvimento econômico e social dos trabalhadores. Levar a agroindústria e a industrialização ao interior do país, buscando o desenvolvimento harmônico das regiões e garantindo geração de empregos, especialmente para a juventude. Desenvolver tecnologias adequadas à realidade, preservando e recuperando os recursos naturais como um modelo de desenvolvimento agrícola autossustentável.
São objetivos arrojados, projetos grandiosos, sonhos meritórios. Na verdade, são aspirações que refletem o anseio de todo o Brasil, país de natureza essencialmente agrícola, pela vastidão de seu território e que tem assistido pesaroso ao maciço peregrinar que se estabeleceu entre o campo e a cidade, que, pressionada por mais e melhores serviços públicos, não pode atender a todos de maneira plenamente satisfatória. O trabalho com que a terra é uma ocupação sagrada. Lançar a semente, ansiar pela chuva, colher o fruto, enviá-lo a todos os rincões, eis o trabalho que o MST defende. A liderança do PMDB saúda o 20º aniversário do movimento com a certeza de que, em suas ações, prevalecerá sempre o respeito às instituições deste país e o supremo propósito de cooperação na construção de um Brasil mais justo e solidário. Muito obrigada. Agradeço a deputada Anne Pontes, que falou pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Registro também as honrosas presenças do pastor Erwin Schmidt, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do padre Matias Martinho Lenz, secretário executivo do Mutirão da CNBB para a superação da miséria e da fome, tradução aqui, Gildo de Aguiar, do MST de Brasília, Gabriela Monteiro, também do MST de Brasília, e Maria das Graças, do CELA, Centro de Estudos Latino-Americanos. Convido para usar da palavra, como coautora desta sessão solene e protagonista desta luta do MST, a nossa companheira deputada Lucy Choinack. Senhor presidente, que está no momento na sessão, deputado, companheiro do PT, Chico Alencar, aos deputados do PT que estão aqui no plenário, nosso senador, a nossa senadora, a mesa que está sendo homenageada hoje, o Gilmar Mauro, que representa as lideranças do Movimento Nacional Sem Terra do Brasil, o Frei Beto, que é um dos grandes construtores do pensamento libertário, humanista no Brasil e referência no mundo, Dom Tomás Baldino, que representa os bispos do Brasil e, acredito, todas as igrejas que estão em luta pela libertação, que têm coragem de estar ao lado da opção aos pobres, ao senhor Romeu Porto da Roça, que representa o nosso querido ministro José Fritz nesta sessão, a nossa querida Fátima Ferreira, uma mulher representando a luta das mulheres no movimento Sem Terra no Brasil, que a marca das mulheres está nela, no seu rosto, no seu jeito, na sua expressão, e que passo a passo estão sempre, desde a organização, no acampamento, na ocupação, no trabalho, e precisam cada vez mais estar também se incorporando nas decisões políticas, construindo esse movimento, esse país democrático, que é o nosso grande sonho e do nosso presidente da República, Lula. E como o nosso presidente teve coragem de colocar o boné na cabeça, que nessa casa muita gente não gostou, nós vamos colocar a bandeira aqui também, porque aqui está se rompendo uma cerca. Primeira vez o movimento entra com bandeira, com boné, com camiseta, para ser homenageado depois de 20 anos de luta da história neste país.
esta homenagem desses 20 anos de história que nós, do Partido dos Trabalhadores, trouxemos desde a construção do partido, a marca, a luta em defesa da reforma agrária como uma das suas bandeiras, de sua história de luta. O partido nasceu construindo e apoiando e lutando e defendendo os trabalhadores rurais sem terra. Por isso que o nosso presidente da República, Lula, começa o seu governo mudando uma principal política de ação com o movimento sem terra. E a principal política que começa a tratar o movimento sem terra como o movimento dos trabalhadores, que tem uma importância política estratégica no Brasil, aonde, quando eram usados pelo outro governo como criminosos, hoje são tratados como um movimento libertário, que não são tratados como para botar em cadeia, em criminalizados. Se trouxe uma outra visão e filosofia de libertação do movimento, para o movimento continuar a sua luta, as suas bandeiras, o seu trabalho importante. Isso graças ao presidente da República, do Lula, ter esta visão. E o Lula, nesta visão política, é que nós, nesta casa, também vamos avançar nas lutas. Porque trabalho escravo no Brasil sempre existiu e foi denunciado e abafado no Brasil. Com o Lula, essa casa vai discutir e está discutindo, somos desafiados, a sociedade brasileira, a votar um projeto, uma emenda à Constituição, expropriação do latifúndio que tem trabalho escravo no Brasil. É porque o presidente da República teve a primeira coragem de dizer que precisa resolver esse problema no Brasil. E está fazendo um trabalho através dos fiscais, indo fazer a luta, e nós lembramos a homenagem aos fiscais que foram lá combater o trabalho escravo, mortos para a luta, pela libertação dos trabalhadores escravos, que no Brasil, no século XXI, nós vivemos essa crueldade, que países democráticos já foram os trabalhadores libertados. Os trabalhadores rurais sem terra, ao movimento, talvez a gente nem tenha avaliação suficiente para dizer o que vocês representam para o país, o que o movimento representa para o país. Os mais pobres, os mais excluídos, os que a elite brasileira olha com preconceito, com nojo, com violência, foram capazes de se organizar, nas suas comunidades, se organizar e de lutar para ser cidadão e gente. O movimento cumpriu um papel no Brasil que ninguém conseguia cumprir. Os mais pobres excluídos do campo, e fazer que esses pobres excluídos do campo não fossem tratados incapazes, mas trazidos para a cidadania. Este papel que o movimento fez. Se hoje nós temos mais de 100 mil crianças estudando, graças ao movimento sem terra, que se organizou não só para fazer essa terra improdutiva, mas para fazer as pessoas ser cidadão. As crianças que não estão só no ensino fundamental, que estão fazendo ensinos técnicos importantes, doutores, para que a gente tenha uma visão de mudança, que tenha não só uma visão de mercado, mas uma visão social, humanitária. O movimento, vocês estão de parabéns pela construção que vocês estão fazendo do país. Graças a vocês que a reforma agrária não saiu da pauta do Brasil, que discutimos sim, que o latifúndio se incomoda, que vocês lutam, quebram cerca e fazem que aqui nós lutamos e discutimos diante a luta também neste plenário e nesta casa. E não podia deixar de falar uma palavra de muita coragem às nossas queridas mulheres. A vocês, mulheres, que como eu, nasci, lutei e cresci também na terra,
e ajudei a fazer a primeira ocupação em maio de 85, no oeste de Santa Catarina, numa noite mais gelada da história, aonde todo mundo dizia, esse povo eram uns bandidos, não sabiam o que fazer. Eu estava grávida do meu último filho, fizemos a primeira ocupação. Hoje se transformou aquela região da maior cooperativa de laticínio da região, aqueles que hoje eles vêm aplaudir, que nós enfrentamos naquela época. Essa transformação, e nós mulheres estávamos juntos, e caminhamos juntos, criamos os filhos muitas vezes debaixo dos bancos, porque fica anos e anos. Organizamos, lavamos a roupa, muitas vezes carregando, indo no rio, carregando água de balde para poder lavar roupa, mas resistindo aos assentamentos. Criando os filhos com dificuldade e enfrentando os desafios. Por isso que a Fátima foi para a mesa, por representar esse grande valor das mulheres que têm coragem de não fugir da peleia, que estão aí no dia a dia e que enfrentam e precisa cada vez mais que a gente as reconheça como as grandes lutadoras e revolucionárias que estão construindo a mudança política, cultural, de gênero, de classe no meio dos trabalhadores também. Essa nossa homenagem, esse nosso grande abraço a vocês. Vocês são muito importantes para o país, muito importante para o governo Lula, são muito importantes no mundo inteiro, são referência de luta. Parabéns. Só através da organização é que nós vamos ter reforma agrária. O nosso sonho, um Brasil sem latifúndio, não vai acontecer sem um governo popular e sem a luta do sem terra. A luta e o apoio da sociedade, dos intelectuais, da igreja, é fundamental que a gente continue nesse processo. Parabéns! 20 anos, quem conheceu sabe quantas lágrimas e quantas vezes foi chorado sobre as bandeiras. Mas quantas vezes comemoramos a vitória quando se colheu 1 quilo de feijão para dar de comer para os filhos nos assentamentos, nos acampamentos. Parabéns! O Brasil, depois do movimento sem terra, não é o mesmo Brasil. O Brasil, depois do Lula, não será o mesmo Brasil. Essa certeza nós temos. Parabéns às lutadoras e aos lutadores. Obrigado, deputada Lucy. Vamos ouvir agora outro coautor da cerimônia, que é o deputado João Alfredo, do Partido dos Trabalhadores do Ceará. Companheiro Chico Alencar, deputado federal pelo PT do Rio, presidente desta sessão de homenagem ao MST, demais companheiros e companheiras aqui da mesa, que eu quero saudar na pessoa de Dom Tomás Balduino, companheiros e companheiras parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui presentes. Nesse momento, senhor presidente, que nós estamos fazendo essa sessão solene de homenagem aos 20 anos do MST, ocorreram pela manhã, me disse agora há pouco um dos advogados do movimento, 2 despejos na região de Castanhal, no Pará. E há 6 companheiros do MST que estão presos ou que desapareceram, não se sabe ainda. 15 com mandado de prisão em uma área que já estava sendo negociada pelo INCRA para desapropriação. E o que é mais grave, a polícia do Pará está prometendo para o período do carnaval pelo menos mais 5 áreas a serem despejadas na mesma região. Aqui no Distrito Federal, também me chega a notícia, na região de Paranoá, há uma ordem de reintegração de posse pronta para ser cumprida no dia de hoje. Portanto,
que essa sessão, senhor presidente, ela seja, primeiro, um momento de solidariedade, que nós possamos aqui ter a esses companheiros e companheiras que estão vivendo essa situação de despejo, essa situação de prisão, mas mais do que isso, que seja um momento de cobrança positiva. Nós somos do PT, acreditamos que o governo Lula realizará a reforma agrária, porque tem à frente do MDA e do INCRA companheiros e companheiras que têm compromisso com a reforma agrária, mas sabemos da resistência que existe à reforma agrária por parte do latifúndio e das dificuldades que a própria justiça no nosso país coloca para a questão das desapropriações. Por isso é que a homenagem ao MST, ela é não só a festa, mas é também um momento de luta, de compromisso, de solidariedade, para que nós possamos ter justiça social no campo. E eu queria dizer, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que há 20 anos, com o surgimento do MST, a questão da reforma agrária, ela foi definitivamente inserida na ordem do dia dos programas, dos debates e das ações de governo, nem que fossem para reprimir. Mas a reforma agrária hoje faz parte da pauta e da agenda nacional, e isso tem a ver com o surgimento do MST, com as ocupações, com as mortes que infelizmente ocorreram, com os massacres que já foram aqui citados, de Corumbiara, de Eldorado de Carajás e de tantos outros, dos mártires da luta pela terra. Mas eu queria dizer também, nessa homenagem tão justa, que a Câmara dos Deputados faz ao MST, que se passa para um novo momento. Ao invés da criminalização, o reconhecimento do próprio movimento. Eu estive em São Miguel do Iguaçu, junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, na comemoração dos 20 anos. E ali a gente vê um sinal de mudança. Ao invés da repressão, a presença do governo no reconhecimento da importância do movimento sem terra. Ao invés da polícia, os técnicos e do MDA, para ouvirem, inclusive, as propostas, sugestões e as críticas, que devem ser bem recebidas pelo nosso governo, porque partem de um movimento que é legítimo. E nessa homenagem, é importante lembrar, senhor presidente, que nesses 20 anos, o MST, ao lado e para além da questão da conquista da reforma agrária, soube incorporar outros temas fundamentais na luta pela justiça, pela cidadania no nosso país. O tema da mulher, o tema da questão de gênero, que não era colocada, e nós sabemos como o machismo é forte no meio do campo. E hoje a mulher é protagonista na luta pela terra, que é uma conquista do MST. O tema ambiental, lá mesmo em São Miguel do Iguaçu, é uma escola de agricultura orgânica para os assentados, porque na luta pela agroecologia, ela tem um valor simbólico muito importante, porque ali se está reivindicando um direito da humanidade às sementes e contra a mercantilização da vida, cujo sinal mais expressivo dessa sociedade é a questão dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, que tiveram no MST um parceiro na luta, inclusive da votação aqui de uma lei de biossegurança que garantisse o princípio da precaução. Portanto, o MST, já se disse algumas vezes, ele está civilizando o nosso país, ele está humanizando a nossa política. E nada mais justo, portanto, que nós neste momento, ao nos solidarizarmos com o movimento, ao trazermos aqui, em nome da Câmara dos Deputados, os parabéns do MST, nós possamos, como fez
companheiro Chico Alencar. Muito obrigado, MST, pelo que tem brasileiro nesses 20 anos. Viva o MST, viva a reforma agrária. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Alfredo. Registro outras gratas presenças. Senadora Séries Schlecharenko, Mato Grosso. Estão entre nós vários representantes da Confederação Nacional das Associações do INCRA. Também o GG, Luiz Gonzaga da Silva, da Executiva Nacional da Central de Movimentos Populares. E o Donizete Fernandes, coordenador da União Nacional da Moradia Popular. Dito Benedito Roberto Barbosa, da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares. Nosso companheiro Gilmar Mauro, aqui na mesa, representando a Direção Nacional do MST, já faz um convite para não haver desculpa de falta de agenda, pela grande antecedência. 20 de junho, mais uma festa dos 20 anos do MST, no assentamento Pirituba, em Itapeva, São Paulo. E lá estarão presentes vários representantes da Via Campesina de diversos continentes, já chegando para, ou saindo, aliás, do seu congresso internacional que vai ser realizado no Brasil entre 14 e 19 de junho. Não é isso, Gilmar? Todos estão convidados pelo Gilmar, pelo MST, inclusive todos os parlamentares, a lá comparecerem. Vamos ouvir agora, representando o Partido dos Trabalhadores, o companheiro deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. O Luiz Eduardo estava aí, mas vamos... Está chegando? Onde está Luiz Eduardo? Legue, por favor. A tribuna é sua. 5 minutos. Os companheiros do PT que estiverem aqui quiserem fazer um breve aparte ao nosso representante, o façam durante a fala do Luiz Eduardo. Presidente Chico Alencar, ilustres autoridades na mesa, todos os companheiros, eu quero primeiro agradecer ao líder do meu partido, o deputado Arlindo Quinaglia, por ter cedido a possibilidade que eu falasse em nome da bancada nesta sessão solene que comemora os 20 anos de existência no glorioso movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. A nossa bancada, presidente, o senhor é testemunha disso, e todos os que estamos aqui, é uma bancada de apoio amplo, geral e restrito ao movimento sem terra. Quando nós iniciamos o nosso mandato, éramos 93 deputados. Hoje somos 90, mas os 90 defendendo os trabalhadores rurais e o MST. E os 3 companheiros que saíram também defendendo o movimento sem terra. Há uma unanimidade na bancada do Partido dos Trabalhadores que diz respeito à defesa intransigente do movimento sem terra. Portanto, todas essas pessoas, todos esses companheiros, todas essas companheiras poderiam usar da tribuna. Eu acho que eu fui distinguido pela liderança do Partido dos Trabalhadores pelo fato de ser advogado do movimento sem terra. E que também é uma condição que eu ostento com muita honra. E queria usar os meus poucos minutos, presidente, para marcar algumas questões. Eu acho que o movimento sem terra, quando completa 20 anos, nós aprendemos com o movimento sem terra. É o movimento sem terra que tem nos ensinado, a todos nós, inclusive ao povo brasileiro,
a intransigência nas defesas das causas justas, a solidariedade, o companheirismo, a ideia de que essa pátria é nossa, a ideia que a nossa bandeira tem que ser valorizada, a ideia que esse país é nosso e nós não devemos entregá-lo a ninguém. Então, sob a ótica de que somos nós que aprendemos nesses 20 anos com o Movimento Sem Terra, eu queria destacar pontualmente, presidente, as coisas que eu aprendi com o Movimento Sem Terra, como advogado, como gente, como homem, como pessoa e como deputado. Primeiro, eu acho que o Movimento Sem Terra trouxe para os nossos dias aquilo que considero fundamental do ponto de vista da formação política. Eu tenho visitado todos os assentamentos do Movimento Sem Terra e, invariavelmente, nos assentamentos há uma escola. Às vezes, há mais que uma escola. As crianças na escola. Os professores na escola ajudando as crianças e professores do Movimento Sem Terra que adaptam a sua pedagogia, a pedagogia do trabalhador rural, aos filhos dos trabalhadores rurais. A formação educacional e política é um avanço no Movimento Sem Terra. Eu não vejo nenhum movimento social no Brasil que tenha tanto avanço nesta área quanto o nosso aniversariante de hoje. Eu acho que o Movimento Sem Terra é um movimento patriótico. Ele resgata os valores da cidadania. Uma parte. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, presidente, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que é possível dar uma parte. Agora, eu vou dar uma parte, não há problema nenhum. Mas eu, como o tempo é pouco e muita gente quer falar, eu queria ver se eu, pelo menos, pudesse elencar as coisas que considero importantes. Vamos criar sistemática. O deputado representante do partido fala e, ao final, ele concede os apartes na sequência para não interromper o raciocínio. Pode ser assim, obrigado. Né? Então, eu acho que o Movimento Sem Terra é um movimento de lutadores do povo brasileiro e de resgate dos heróis da nacionalidade. Em todas as atividades do Movimento Sem Terra, eu vejo as bandeiras com Florestan Fernandes, com Paulo Freire, com Che Guevara, com os libertadores do nosso povo e do nosso continente. Patriotismo. A luta internacional. Um dos momentos mais emocionantes nesses 20 anos da trajetória do Movimento Sem Terra foi quando o povo palestino estava sitiado por uma guerra injusta, dentro do quartel sem poder sair. O dirigente político da OLP, e ali estava um trabalhador do Movimento Sem Terra que decidiu ficar ali até o fim, custasse o que custasse, num exemplo mundial de solidariedade humana, política. Nós aqui estamos aprendendo as denúncias que o Movimento Sem Terra tem feito na questão do trabalho escravo no nosso país. Parece incrível que a gente precisa do movimento social para se dar conta da situação vergonhosa, calamitosa, do trabalho escravo no nosso país. O Movimento Sem Terra nos ensinou, presidente, a luta coletiva, um por todos, todos por um. O Movimento Sem Terra tem dado um exemplo à nacionalidade da inclusão das mulheres na luta, com igualdade. Quantas dirigentes há hoje nos assentamentos, nas estruturas do Movimento Sem Terra pelo país, tá certo? Que são mulheres, que vieram da luta. Nós acabamos de ouvir aqui a nossa companheira. Essa é um exemplo. Cooperativismo. É o Movimento Sem Terra quem hoje abraça o cooperativismo no Brasil, modifica o conceito tradicional de cooperativismo, mostra que é possível avançar com cooperativas. O Movimento Sem Terra é um movimento que luta contra a violência do latifúndio, a violência da polícia, a violência das estruturas do Poder Judiciário. Quero dizer, senhor presidente,
E aqui eu quero chegar um pouco naquilo que é o meu lado de contato maior com o Movimento Sem Terra, que é a questão das estruturas judiciárias. Nesses 20 anos, nós precisávamos de celebrar um compromisso com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode ser tão fechado aos movimentos sociais. O Poder Judiciário não pode ser um instrumento de perseguição legal contra os movimentos sociais. O Poder Judiciário não pode ser um entrave à reforma agrária no nosso país. O Poder Judiciário não pode ser um ajudante desta política de criminalização que se tenta estabelecer contra o Movimento Sem Terra, senhor presidente. E, neste momento, e quantas ações de reintegração de posse em liminares fáceis, desfundamentadas, sem nenhum rigor técnico, estão para ser executadas hoje. Nós estamos falando aqui, e há companheiros do Movimento Sem Terra que estão presos sem nenhuma culpa formada, apenas porque os tribunais regionais, ao invés de olhar com flexibilidade a situação atual do movimento social, volta a defender, tá certo? Os poderes mais arcaicos, o latifúndio, o setor mais retrógrado da nossa sociedade. Mas com todos esses problemas, senhor presidente, os tribunais superiores têm aquecido, têm aceito as teses do Movimento Sem Terra. Que teses são essas? Movimento social não é bando nem quadrilha. É luta pela reforma agrária. Quando o movimento social quebra uma cerca e entra, ele não está querendo praticar esbulho possessório, ele está indicando para o governo federal que ali há uma área imprópria, improdutiva, necessária para a reforma agrária. Então, companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra, é o maior orgulho que vocês tenham entrado aqui hoje, com os nossos bonés, com as nossas camisetas vermelhas, com as nossas bandeiras. E nisso eu quero cumprimentar, senhor presidente, o presidente da Câmara, o deputado João Paulo Cunha, que não se iludam, vai ser muito criticado pelo fato de ter aberto esta sessão solene. Vai haver aquelas caçandras, né, que chegam por trás e dizem: isso não permite o regimento interno da nossa Câmara, isso é falta de decoro, não é assim que se faz as coisas. Mas não há nada mais obedecido nesta Câmara do que o nosso próprio regimento interno. E o presidente João Paulo arca com o dever de estabelecer que o movimento social, dentro do plenário da Câmara, é cidadania para todos. Então, senhor presidente, eram essas coisas. O Movimento Sem Terra, além da reforma agrária, é quem melhor conhece a situação dos transgênicos, é quem melhor deu palpites na lei de biossegurança que nós fizemos. Concluindo. Movimento qualificado que nós aprendemos nesses 20 anos. Quero dizer que foi muito boa essa iniciativa que os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores fizeram para comemorar esta sessão solene, os 20 anos. Quero dizer a todos os companheiros do Movimento Sem Terra que daquilo que a gente tem de orgulho nesta vida, que já vai, né, diminuindo o restante dela, nessa dobrada de vida, um dos maiores orgulhos é ter sido, ser e serei advogado e militante do Movimento Sem Terra. Ouço os nossos companheiros neste aparte. Bem, para mim é uma honra aparteá-lo, mas eu gostaria de enfatizar uma outra característica do MST, que é o respeito às terras indígenas. Não há nenhuma ocupação do movimento do MST em qualquer área indígena que está em processo de reconhecimento, demonstrando a capacidade de entender, de não se confrontar entre os explorados. Então, esse está de parabéns. Como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Causa Indígena, posso afiançar de que em nenhum momento da história recente brasileira o MST incentivou a ocupação em terra indígena, ao contrário, lutou para que fosse demarcada e homologada essas terras. Então está de parabéns por esses 20 anos de um movimento mais vigoroso social existente no Brasil. Então, MST, 20 anos e a luta continua. Ouço Vossa Excelência, deputado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Luiz Eduardo por esse aparte. Eu sou o deputado Nilson Mourão, do estado do Acre.
quero cumprimentar o nosso presidente, Chico Alencar, e nas pessoas de Gilmar Mauro, quero cumprimentar todo o movimento, e do nosso querido bispo, Dom Tomás Balduino, quero cumprimentar todo o compromisso da Igreja na sua história pela reforma agrária no Brasil. O Acre tem uma luta antiga de resistência pela reforma agrária. Já demos ao Brasil e ao nosso Estado muitos mártires. Essa homenagem hoje aqui ao MST é uma homenagem justa. O MST é parte da história do nosso país, quer queiram alguns ou não. E é uma página boa, é uma página bela da história do nosso país. Porque o MST constrói a democracia no nosso país. O MST orgulha o Brasil. E, sobretudo, o MST luta para construir uma sociedade mais justa e solidária pela reforma agrária, libertando a terra. Viva o MST! Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, deputado Nilson Mourão, pela parte. Eu quero apenas encerrar, senhor presidente, dizendo que é o maior orgulho a gente ter o Movimento Sem Terra nesse plenário, que é a maior satisfação, a iniciativa capitaneada por Vossa Excelência hoje na presidência desta sessão solene de homenagear o Movimento Sem Terra. E quero pedir também aos companheiros do Movimento Sem Terra e a todos que continuem nesta luta, como nós vamos continuar juntos, mas principalmente que a gente lembre-se também daqueles companheiros e companheiras que nesses 20 anos perderam a vida para que a gente estivesse aqui hoje nesta solenidade de 20 anos. Muito obrigado a vocês. Frei Beto pede desculpas por ter que se retirar. Ele tem um encontro agora com o novo embaixador da República Socialista de Cuba aqui no Brasil. E lembra até algo que aí o nosso regimento impede e a burla democrática não é possível. Nessas sessões, nas sessões da Câmara em geral, sequer senadores podem usar da palavra, apenas deputados. Nós já temos projetos aí para que pelo menos representantes da entidade homenageada ou o homenageado possa falar, mas por enquanto ainda não foi aprovada esse alargamento democrático aqui da própria sessão. Obrigado, Beto. Convido para usar da palavra, representando o Partido da Social Democracia Brasileira, o deputado Sebastião Madeira. Depois ouviremos a deputada Luísa Erundina, pelo PSB, deputado Severiano Alves, pelo Partido Democrático Trabalhista, deputado Jamil Murad, pelo PCdoB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, convidados e homenageados nesta sessão, nós queríamos aqui, por uma questão de justiça, reconhecer que muito da aceleração que houve da reforma agrária no Brasil nos últimos 10 anos teve uma participação importante da pressão que foi feita pelo movimento dos trabalhadores, pelo movimento dos sem terra. Em 1995, me parece, quando ocorreu aquela tragédia em Eldorado dos Carajás, eu participei de uma comissão mista desta casa e chegamos lá poucas horas depois do massacre e foi uma das cenas assim, eu sou médico, mas uma das cenas que mesmo tendo uma vida dedicada à medicina, em anfiteatros, de anatomia, mas mesmo assim foi uma cena
ali no Instituto Médico Legal de Marabá, por demais chocante, que chocou inicialmente aqueles que ali viram, mas depois chocou o mundo inteiro. E a prova de que a força de pressão da sociedade, a força de pressão daqueles que precisam, terminam fazendo modificações na estrutura da sociedade, está exemplificado na luta do MST. Por outro lado, gostaríamos de registrar aqui que o maior avanço da reforma agrária no Brasil foi feito no governo Fernando Henrique. Centenas de milhares de famílias foram assentadas. Em muitos estados, inclusive, independente da pressão do MST. E não só a doação do lote de terra para os assentados, mas a criação de infraestrutura. Eu sou do Maranhão, de Imperatriz, e naquela região tem centenas de assentamentos, tem milhares de casas construídas. E o governo realmente, sem tirar aqui o mérito da pressão do MST, mas o governo realmente tornou a reforma agrária como uma questão prioritária. Nós queremos parabenizar a todos aqueles que lutam contra as injustiças no país, parabenizar as pressões legítimas que o MST tem feito e dizer que também alguns excessos foram cometidos, mas que na história da humanidade o bom senso e o excesso terminam convivendo junto. O que importa é o avanço, o que importa é a diminuição das desigualdades. Portanto, senhor presidente, quero deixar aqui a nossa mensagem do meu partido, do PSDB, que é um partido que tem autoridade para falar nessa área, porque quando teve a oportunidade de governar o Brasil, tornou a reforma agrária como uma questão prioritária. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sebastião Madeira, que falou pelo PSDB. Vamos ouvir agora a nossa companheira, lutadora, deputada Luísa Erondina, pelo Partido Socialista Brasileiro. Senhor presidente, companheiro Chico Alencar, me permita a mesa escolher duas personalidades para, em seu nome, saudar os demais membros já nominados no curso desta sessão, que são Dom Balduino e a Fátima. Em seu nome eu quero cumprimentar toda a mesa e todas as autoridades aqui presentes. Eu quero saudar as companheiras e os companheiros que nos honram com suas presenças nesta sessão solene, celebrando a grande festa dos 20 anos de luta do MST. Falo aqui em nome do Partido Socialista Brasileiro, que não tem nenhuma razão de ser, se não for para ser um instrumento de luta a serviço da luta dos trabalhadores e dos trabalhadores brasileiros. Por isso, muito me honra ter sido designada pelo meu partido para falar nesta sessão solene. E me sinto profundamente emocionada, porque as minhas raízes e as minhas origens estão exatamente na luta pela reforma agrária no Nordeste. Eu sou filha de camponeses sem terra. Eu e minha família migramos em várias secas
que ocorreram naquela região seca do Nordeste, que é o sertão da Paraíba. Imigramos nas piores condições que acontecem sempre que ocorre uma seca no nosso Nordeste, na nossa Paraíba. E saindo de lá, exatamente porque, como assistente social, trabalhando ligada à igreja de Dom José Maria Pires, o bispo negro que adotou a Paraíba e a luta do seu povo como razão de ser da sua existência como bispo, num certo tempo da sua vida, nós fomos taxados e taxadas de subversivos, porque procurávamos ajudar na organização dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a lutar pelo seu direito à terra, para trabalhar, a produzir riqueza, produzir alimentos, para matar a fome do povo naquela região e no país. Migrei para São Paulo, tentando fugir da perseguição política, e saí chorando, imaginando ter deixado a luta para trás. Só que, ao chegar na grande cidade, como assistente social, fui trabalhar nas favelas e cortiços. E quem encontrei nas favelas e cortiços? Exatamente meus irmãos nordestinos sem terra, que migraram e se amontoavam nas favelas e cortiços daquela grande cidade. Depois eu compreendi que Deus escreve certo por linhas tortas. Me levou a São Paulo exatamente para trabalhar nas favelas e cortiços, com os mesmos irmãos nordestinos expulsos da terra pelo latifúndio. E a partir dali, nós estivemos construindo outros instrumentos e outras ferramentas de luta para fazer avançar. E ali estive junto com Lula e outros companheiros e companheiras, construindo o Partido dos Trabalhadores. Entendi também que a luta é a mesma, no campo pela reforma agrária, na cidade pela reforma urbana. E uma não estará completa sem a outra. Por isso, esse ato aqui me emociona e me faz renovar os meus compromissos e as minhas esperanças de que a reforma agrária no Brasil se faça de forma completa e que ela ajude a luta dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, ajude a fazer avançar a luta por moradia nos grandes centros urbanos. Por isso eu estou aqui, participando como uma de vocês, das comemorações dessa grande data, os 20 anos do MST. E aproveito para deixar aqui a homenagem a todas as mulheres trabalhadoras desse país, particularmente das militantes do MST, homenageando uma grande liderança paraibana, vítima do latifúndio, da perseguição política e policial dos latifundiários do meu estado, que é a grande Margarida Maria Alves, que deu a sua vida, teve os seus miolos dilacerados pela bala assassina dos mandantes do latifúndio naquela região. Mas cada fragmento do seu cérebro, cada gota do seu sangue esteve a se espalhar por esse país inteiro, fazendo avançar o nível de consciência dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra e apelar aos poderosos desse país que acelerem a reforma agrária, não só pelos interesses dos próprios trabalhadores, mas pelo interesse do país. Não haverá desenvolvimento pleno, cidadania, se não fizermos definitivamente, sem limites, sem restrições, a reforma agrária no Brasil, dividir essa terra imensa, apropriada injustamente por uma minoria, e que precisa ser dividida, repartida, para que gere riqueza, para matar a fome do nosso povo. Parabéns, MST. Obrigada pela sua luta. Sem vocês, certamente, o nosso país seria ainda pior do que é hoje.
estamos todos unidos, junto com vocês, na defesa dessa bandeira principal, que é a reforma agrária no Brasil. Obrigada. Agradecendo a deputada Luísa Erundina, que falou pelo PSB, convido para usar da palavra, representando o Partido Democrático Trabalhista, o deputado Severiano Alves. Registrando também a presença aqui do senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, demais membros da mesa, antes eu queria saber se tinha alguém da Bahia. Uma saudação especial aos baianos, meu estado de origem e a quem eu represento nesta casa. E também uma saudação especial a todos os outros representantes de estados diferentes. Senhor presidente, eu vou utilizar apenas o tempo que me é concedido. E se ultrapassar, eu asseguro a Vossa Excelência que não será mais de 1 minuto. Bom, senhor presidente, eu queria parabenizar o movimento, mas antes fazer um paralelo do que eu entendo como o surgimento deste movimento, paralelo com o poder político representativo. Eu acho que nós, brasileiros, que votávamos no poder executivo e no poder legislativo, passamos a desacreditar nos nossos representantes, tanto no legislativo como no executivo. E aí eu acho que o poder representa na pirâmide o pico. As bases populares ficaram embaixo e tinham a certeza de que os seus representantes legislativos levavam os anseios das suas necessidades ao pico do poder. Quando na verdade isso não aconteceu ao longo do tempo, a sociedade passou a desacreditar na representação política. E nós passamos a pagar o ônus por essa falta de credibilidade. Porque recebemos o voto, estou generalizando, não é o caso meu nem de muitos deputados que estão aqui. Recebemos o voto e às vezes não somos capazes de levar a reivindicação da base, que fica aqui, ao pico do poder. E aí veio a descrença. Para corrigir isso, as sociedades de base no Brasil passaram a se organizar. Bom, já que nós não acreditamos nos políticos nem na representação deles perante o poder, já que eles mudam de opinião quando recebem o voto e chegam no poder, nós vamos nos organizar. E eu acho que o movimento dos Sem Terra no Brasil é um exemplo dessa falta de credibilidade. E aí os senhores passaram a ser a representação mais organizada do mundo e fez com que quem estava no pico descesse para negociar com os senhores. Então houve uma inversão. O movimento do Sem Terra deu um exemplo ao Brasil e ao mundo de que o poder tem que descer para conversar com a base. E aí eu diria que este Congresso Nacional que tomou posse, ele é diferente dos demais congressos que por aqui passaram. O Congresso Nacional sempre se renovava nas elites, na representação econômica. Hoje nós temos um Congresso renovado diferente. Os senhores têm hoje a representação das bases populares. A exemplo de dois aqui na mesa, por exemplo, a deputada Lucy, que representa o movimento de base, o deputado Chico Alencar, o João Alfredo e tantos outros, como a ex-prefeita de São Paulo, deputada federal, Luísa Erundina. Então nós temos que nos curvar diante disto e achar que nós erramos na medida em que não atendemos plenamente
a representação das bases. Bom, senhores, sobre este movimento, e para terminar, como eu disse que é um exemplo para o Brasil e para o mundo, eu acho que nós devemos ter mais atenção ao movimento dos Sem Terra, porque provou de que é um movimento democrático, que é um movimento que resgata os bens sociais da comunidade. E o Chico Alencar, foi um que me antecedeu, citou, aliás foi o Luiz Grijalva, citou nome de heróis nacionais, nome de brasileiros importantes, como Florestan Fernandes na educação, mas eu diria também, e o Antônio Conselheiro não foi um precursor lá no... desta questão social, foi. Então, senhores, eu quero aproveitar e em nome do meu partido, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e sobretudo representando o meu estado da Bahia, parabenizar os senhores e que conte conosco, porque movimento desta natureza, que traz o resgate da cidadania, nós não podemos deixar de apoiar. Então, meu compromisso partidário também se reporta a isso, e mais uma vez queria parabenizar. E aos organizadores, eu gostaria de ter de presente um boné famoso do movimento dos Sem Terras. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, deputado Severiano Alves, representante do PDT. Vamos ouvir agora, como representação do último partido presente a esta solenidade, e que vai, com a sua generosidade habitual, também conceder uma parte para o deputado Babá, o representante do Partido Comunista do Brasil, deputado Jamil Murad. Registro também a presença, e se quiser apartear e contar com a boa vontade do deputado Jamil, do deputado do Partido dos Trabalhadores, Cláudio Vinhati. Está aqui representando o Corecon, Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, o professor Vitor José Hall. Pois não, deputado Jamil, estamos aqui falando com o senador Suplicy. Presidente Chico Alencar, o companheiro Anduci, companheiro João Fontes, companheiros que propuseram essa sessão solene, companheiro Gilmar Mauro, que está representando o Movimento Sem Terra, em seu nome eu queria cumprimentar o João Pedro Stedley, o Bajo e tantos outros companheiros que são as lideranças nacionais, o João Paulo, que está por aqui, sempre trabalhando, né? O inspirador desse movimento, do movimento pela reforma agrária, para se organizar, lutar, o Dom Tomás Balduino, hoje aqui representando a CNBB, né? Queria também homenagear o Frei Beto, que teve que se retirar, mas sempre um inspirador do movimento social e particularmente do movimento Sem Terra. A bancada do PCdoB me deu essa missão que com muito orgulho e com muita honra eu venho cumprir essa missão, que é representar então a bancada do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, nessa homenagem de 20 anos ao MST. O MST é um movimento de dignidade, um movimento de inteligência, um movimento de luta, um movimento que tem o vislumbre de buscar os caminhos para um Brasil desenvolvido, soberano, né? Não é só a luta pela reforma agrária, mas a luta por um Brasil soberano, de justiça, de democracia, um Brasil de igualdade. Então,
Também eu queria, em nome da bancada do PCdoB, dizer que nós estendemos essa homenagem às centenas de milhares de membros do MST que já conquistaram a terra e estão assentados, e aos centenas de milhares que estão acampados aguardando a realização deste sonho. E a nossa homenagem principalmente aos milhares que foram vítimas de perseguições, de prisões, quando buscavam justiça, e particularmente a milhares deles que foram covardemente assassinados, como os companheiros de Corumbiara, como a companheira Margarida, como o padre Josimo e tantos outros. Queria registrar que a luta pela reforma agrária, ela começou antes do MST, com muitos confrontos, muitas lutas, mas ela encontrou nas mãos do MST, seus dirigentes, de seus militantes, defensores que orgulham a todos nós brasileiros. Todos que lutam por um Brasil de justiça, um Brasil soberano, um Brasil de igualdade, um Brasil de reforma agrária. E nesse momento, companheiros, eu queria registrar, numa solenidade que comemoramos, que homenageamos os 20 anos do MST. Mas o MST é luta. O MST não é só festa. Tem a festa, tem a alegria, mas o MST é luta. E hoje, no dia da festa, também é um dia de muita luta. Eu quero registrar que vocês ajudaram a eleger um presidente da República com compromissos para mudar o Brasil. E esse presidente honrado, esse presidente está sob o fogo cruzado dos inimigos históricos do Brasil e do povo. Esse presidente que reorganizou as agências contra a vontade dos mercados, esse presidente que deu outro destino ao BNDES para incentivar o desenvolvimento, esse presidente que se pronunciou e lutou pela paz contra a orientação de guerra do presidente Bush, chefe do Império Norte-Americano, esse presidente brasileiro que até hoje não deixou implantar a ALCA, que é um obstáculo à implantação do desejo dos Estados Unidos de assumir as nossas riquezas. Esse presidente está sob fogo cruzado. Querem enfraquecê-lo e derrubá-lo. Se possível, derrubá-lo. Se não for possível, pelo menos tirar a sua força. É isso que estão querendo fazer. Eu vejo o senador Arthur Vigílio pedir uma CPI, mas ao mesmo tempo é o mesmo que queria uma CPI contra esses que andam de chinela havaiana, sem ter o que comer, esperando anos e anos para ter um pedacinho de terra para plantar. É a mesma fonte da CPI de perseguição ao povo, e agora querem desestabilizar o presidente, que foi ao MST no acampamento aqui dizer: nós vamos assentar 550 mil famílias. É esse presidente que eles querem derrubar. É esse presidente que agora eles querem, porque eu não me confundo, eu não me iludo, eu não caio na armadilha que eles querem lisura, que eles querem um Brasil limpo, porque na mão deles, eles nunca deixaram abrir nenhuma CPI. O Brasil sempre foi o Brasil da corrupção na mão deles. Por que agora eles querem uma CPI? Por isso, companheiros, nós temos muito a perder se desestabilizar o governo. O Brasil, para ser desenvolvido, soberano, de cabeça erguida e com direitos para o povo, o Brasil, para ter reforma agrária,
Ele precisa de um governo como Lula, que tomou várias medidas de mudança, que nós estamos de acordo com os companheiros também do MST, nós somos uma legião de brasileiros que não estamos satisfeitos com a política macroeconômica. Nós queremos juro baixo mais, embora o presidente tenha baixado 10%. Nós queremos que haja desenvolvimento com emprego, com distribuição de renda. Nós não queremos só as 550 mil famílias assentadas, nós queremos muito mais. No entanto, é com o presidente Lula que nós vamos conseguir isso. E eles querem desestabilizá-lo, como quiseram as forças retrógradas lá na Venezuela, desestabilizar o Hugo Chávez. E o MST foi para frente do consulado lá em São Paulo, defendeu o presidente Hugo Chávez, eleito legitimamente pelo povo. Nós participamos junto. E agora, se preparem, companheiros do MST, não é só festa não, vocês que são de luta, vocês que são, é garra, é coração, é inteligência, vamos ficar na armadilha, nós vamos defender o nosso governo na trincheira até a morte, porque esse governo é o caminho da mudança, o caminho do desenvolvimento, o caminho do emprego, o caminho de melhores dias, o caminho da reforma agrária. Parabéns, companheiros do MST, nós somos irmãos de luta. Em São Paulo, todas as lutas do MST, nos últimos 12, 13 anos nós participamos. Não preciso falar de mim. Os nossos irmãos do MST são companheiros que nos conhecem, sabem que não é só palavra, é palavra e ação, é palavra e compromisso. E essa palavra e esse compromisso é que chama atenção, companheiros, para que nós não caiamos na armadilha. Nós queremos combater as impunidades. O governo e as forças políticas que estão com o governo são honradas, mas nós vamos defender o governo. Não vão fazer aqui o que fizeram lá na Venezuela. O Lula é o nosso presidente e ele será defendido de todas as formas que forem necessárias. Um grande abraço, parabéns, MST. Uma parte, Giovanni. Pois não, professor. Eu queria dizer assim que é com muito orgulho nós estarmos aqui. Eu, no nosso estado, apesar de não fazer parte do MST, os companheiros do MST sabem disso, mas no nosso estado, o nosso mandato, desde deputado estadual, inclusive período anterior à chacina do Eldorado do Carajás, nós temos acompanhado a luta do movimento Sem Terra e a luta pela reforma agrária, sem sombra de dúvida, tomou rumo nesse país, inclusive durante o governo Fernando Henrique, por causa do movimento Sem Terra, das ocupações, do enfrentamento, infelizmente das mortes que o latifúndio promoveu e que ainda continua promovendo, como neste último ano, onde mais de 60 companheiros foram assassinados no campo, e isso é muito grave. Mas nós queremos aqui ressaltar que os 20 anos do movimento Sem Terra, ele, na verdade, foram fundamentais e continuam sendo fundamentais na luta pela reforma agrária. É necessário nós reconhecermos isso aqui, porque bravos companheiros, e que é um movimento, na verdade, que envolve crianças, jovens, adultos e idosos, porque o movimento Sem Terra, eu acho que nesse país é o único que consegue aglutinar todos esses setores. E até hoje me lembro quando ia nos acampamentos da MST, você vê uma criança balançando a outra, uma de 7 e uma de 1 ano, e para fazer a criança dormir é Che, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. Ou seja, desde a infância, aquelas crianças já aprendendo, na verdade, o desenrolar de uma história, e por isso mesmo muitos deles hoje, que tinham 10, 11 anos na nossa região, quando a MST se instalou, hoje são dirigentes regionais e até nacionais do movimento Sem Terra. Por isso, para nós é muito orgulho estar aqui nesse momento. E dizer aos companheiros que a luta tem que continuar, mas sem sombra de dúvida, para nós fazer uma efetiva reforma agrária nesse país, nós temos que romper efetivamente com a FMI, temos que romper com esses juros abusivos. Nós não podemos destinar 145 bilhões de juros como foi no ano passado e apenas
600 ou 700 milhões para a reforma agrária. Nós temos que mudar essa política, romper com ela, porque caso contrário, a ampliação do desemprego e a reforma agrária ela vai continuar na ordem do dia. Portanto, parabéns aos companheiros e vamos continuar a luta pela reforma agrária, que é uma necessidade para esse país. Companheiros, reforma agrária quando? Um abraço. Agradeço ao deputado Jamil Murad, representante do Partido Comunista do Brasil, brilhantemente aparteado pelo companheiro deputado João Batista Babá. Chegamos ao final dessa nossa comovente, forte, expressiva, rubra sessão, cheia de ardor, de esperança e de vontade de lutar. E eu apenas lembraria 3 palavrinhas que o economista César Benjamin, que tantas vezes assessora o MST, colocou na revista Caros Amigos, também saudando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no seu 20º ano. Diz ele, em uma época em que o desemprego coloca na ordem do dia a necessidade de alterar a matriz de ocupação de mão de obra, pois a indústria perdeu sua capacidade de absorção, e em uma sociedade em que a demanda por alimentos permanece elevada, a existência de terra disponível, de pessoas dispostas a cultivá-la e de capacidade técnica configura uma potencialidade cada vez mais rara no mundo, que nosso país não pode se recusar a usar. Como diz o MST, a reforma agrária é uma luta de todos. Está encerrada a sessão. Calendário e tudo mais. A princesa imperial